Sempre quando eu estava concentrado, ela sempre mandava um áudio ou uma mensagem, né? Como jogador de futebol, toda honra e toda glória eu dou à mãe do William. Ajudou muito, cara. Construa teu lugar dentro de mim, onde eu sempre possa te enxergar, onde sempre que eu te procuro. Eu sinto muita saudade dele, muita. É minha vontade, eu sou só um canto comum onde o Senhor pode morar. Nada há especial em mim pra ser toma tua parte. Ele estava precisando desse gol. E aí, nesse jogo da seleção na Venezuela, onde a gente ganhou o jogo, fiz o gol, até na entrevista lá, depois do jogo, até eu dediquei o gol para ela. Como que eu vou conseguir voltar a jogar futebol? Como que eu vou, sei lá, conseguir fazer o que eu fazia antes? Conte comigo, louvado seja o meu Senhor. Louvado seja meu Senhor. Louvado seja, louvado seja Ele que me deu a vida pra poder cantar. E é por isso que eu canto e naquela tarde de domingo, quando decidi com ele andar. Louvado seja meu Senhor, que me deu a vida pra poder cantar. Naquela tarde de domingo, quando decidi com ele andar. E sempre me ensinou a respeitar o próximo, ter educação também. Me ensinou muito, me deu educação. Então acho que ela sem dúvida deixou um legado muito importante, né, na minha vida, né, que foi a questão da educação, sabe? De não faltar nada em casa, mesmo às vezes tendo dificuldade, mas não faltar nada dentro de casa, sempre trabalhar para trazer, né, o alimento para dentro de casa. Então isso é um ensinamento muito grande que ela deixou, né, para mim, enfim, para as pessoas que estiveram sempre perto dela. Então, sem dúvida, acho que é uma mulher que será única, né, assim. Minha mãe, um carinho, até hoje, às vezes na concentração bate aquela saudade, né, porque sempre quando eu tava, sim, em casa também, mas sempre quando eu tava concentrado, ela sempre mandava um áudio ou uma mensagem, né, escrevendo, falando: meu filho, sei que você está concentrado, boa sorte no jogo amanhã, a mãe tá aqui torcendo por você, orando por você. Então, quando eu estou na concentração, às vezes bate aquela saudade, né, de sempre eu receber essa mensagem. E hoje não tenho mais, mas sei que no lugar que ela tá torcendo bastante para que eu continue brilhando. Toda honra e toda glória a gente se dá a Deus. Sim. Mas como jogador de futebol, toda honra e toda glória eu dou à mãe do William. Ajudou muito, cara. Às vezes ela corria, né? Pegava na escola, às vezes meu pai trabalhando não podia sair do emprego, me levava de trem até São Paulo, de Ribeirão Pires até São Paulo, para ir treinar, não deixava faltar em nenhum treino, fazia de tudo para que eu pudesse
treinar, me acordava às vezes, ela antes de sair para trabalhar me trocava, eu dormindo ela me trocava na cama para eu ir para a escola depois. Então, ela sem dúvida nenhuma foi uma pessoa muito importante para que eu pudesse hoje estar aqui, né? Vivendo esse momento, desfrutando do futebol, da minha família, minha esposa, minhas filhas, da melhor maneira possível. É emocionante falar, porque foi uma pessoa que se dedicou. Olha, assim como eu me dediquei, muitas pessoas falam, pô, se não é você, né? E eu sempre respondo para essas pessoas, se não é Deus, né? Se não é Deus. E abaixo de Deus, se não é a mãe do William, nem me coloco, não. Eu deixo qualquer título que possam dar a mim, dê a mãe do William, em honra dela. Eu sinto muita saudade dele, muita mesmo. Ela iria vir para cá e de repente, um tempo antes de vir, ela sentiu uma coisa estranha no braço, o braço ficar dormente e foi pro hospital fazer exame, né? É só jogar que não pode, né? Mas toda vez que ele vai viajar, ele vai de gorro, principalmente o azul. É isso aí? É, o azul esse aqui. Acho que isso é o mais importante, né? Não é de nenhuma marca famosa, é especialmente de uma das mulheres mais importantes da minha vida, né? Minha mãe. De alguma forma eu acabo também agradando ela. Ela, sem dúvida, me vê com o gorro, acho que ela se sente muito feliz, né? Então, sempre que puder, vou continuar usando os gorros que ela faz. Cadê as minhas toucas? De certa forma, os gorros ajudam a proporcionar uma maneira de conectá-los, de mãe e filho ficarem próximos. Quando falamos deles, logo aparecem os sorrisos dos dois lados do oceano. Fiquei sabendo que a senhora falou que você faz essas toucas grandes por causa da minha cabeça, né? Por causa do meu cabelo lá. É por causa do cabelo. Ah, Eu tava com a seleção, né? Tava no jogo das eliminatórias contra a Venezuela. Minha mãe já tava no hospital. Nesse tempo todo de eliminatórias, ela já tava um pouquinho mal, né? Já tinha o câncer, né? Desde 2014, né? No final do ano de 2014, ela descobriu que ela tinha câncer. Foi quando começou a fazer as cirurgias, tratamentos. E nesse ano de 2016 foi uma coisa assim, eu lembro que a gente passou as férias, uma parte das férias juntos, porque eu lembro que teve a Copa América nos Estados Unidos, e aí antes de me apresentar na seleção, eu tive uma semana de folga, fomos pra Disney, minha mãe foi também, junto com a minha irmã. Ficamos na Disney e tudo, passamos um tempo lá, minha esposa, minhas filhas, todo mundo. Eu de lá eu fui para Los Angeles e de lá elas foram pro Brasil. Aí quando acabou a Copa América, eu fui pro Brasil, de férias, aí ela tinha consulta no hospital, eu falei, vou com a senhora, mãe. Pra saber como é que tava, vou com a senhora. E aí a gente foi no hospital, o médico entrou na sala, deu uma notícia muito boa, falou que ela estava praticamente curada do câncer, que ia parar com remédio, que estava tudo bem, né? Que os exames estavam super bem, deu um resultado super positivo, né? E que ela iria parar com remédio, que só iria continuar fazendo, não me lembro o que agora, que estava praticamente curada. Nossa, ela até chorou, se emocionou na hora, assim, a gente ficamos super felizes. E continuamos as férias ali, aí eu voltei para fazer pré-temporada no Chelsea e tudo. Mas aí minha mãe, tipo, depois quando eu voltei de pré-temporada, ela começou a sentir umas coisas estranhas de novo e tal. Aí voltou no médico, o médico falou que tinha voltado de novo. Assim, muito rápido.
Teve um dia que ela não se sentiu bem e foi para o hospital. E aí, desse dia, nunca mais saiu do hospital. Ficou quase um mês internada, né? E foi uma coisa difícil, assim, lidar com essa situação. Porque eu não podia estar perto, não podia largar meu trabalho, porque ela dependia também da minha situação aqui para continuar fazendo tratamento. Então foi uma situação assim difícil para lidar, né, com esse período aí, foi bem complicado. Bem, amigos da Rede Globo, é o futebol brasileiro em busca da liderança na abertura do segundo turno das eliminatórias. Nós estamos com imagens diretas do Estádio Metropolitano de Mérida, que fica a 700 quilômetros da capital Caracas. Nas eliminatórias, o árbitro peruano valorizou demais a saída de bola, autoriza o árbitro. A seleção brasileira de novo, Renato Augusto, tirou o cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Brasil! Número 19, o Willian é o nome dele. Aproveitando bem, chegando bem, o cruzamento, a jogada do Renato Augusto pela esquerda. Ele estava precisando desse gol. Ele passa um problema de família, a mãe atravessa uma doença difícil. Isso é uma dor muito grande. Olha, se tem um gol bem-vindo, abençoado, é esse do Willian nesse momento. 2 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Esse gol vai para minha mãe que está no hospital. E aí, nesse jogo da seleção na Venezuela, onde a gente ganhou o jogo, fiz o gol, até na entrevista lá, depois do jogo, até eu dediquei o gol para ela. E aí, depois do jogo, acabou o jogo, falei com minha esposa, estava no Brasil, falei com minha esposa, falei com minha irmã, com algumas outras pessoas, com meu pai também. Eles falaram: você não quer vir para o Brasil para ver sua mãe no hospital? Mas como eu já tinha ido ver ela antes de me apresentar na seleção, falei: não, eu volto para Londres, volto para Inglaterra, tem um jogo no final de semana, jogo esse jogo e aí eu volto, peço para os caras 2, 3 dias e vou pro Brasil depois desse jogo para ver ela. Aí beleza, entrei no avião lá, porque os clubes pegaram um voo privado para os jogadores, alguns jogadores ali, Liverpool e o do PSG. E aí fomos juntos nesse avião, entrei no avião, aí ia fazer uma parada lá no Canadá. Aí quando parou lá no Canadá, eu vi que quando eu já coloquei o celular para funcionar, várias mensagens, ligações perdidas, um monte de gente ligando ao mesmo tempo. Aí recebi mensagens, ligações, né? Falando, até do meu pastor aqui, na hora que eu atendi, o pastor Jacques, ele falou: maninho, tá tudo bem? Chegou bem aí? Eu falei: tá tudo bem. Ele falou: preciso falar com você. Pode falar? Eu falei: posso. Ele falou: a mamãe se foi e tal. Aí aquela hora ali, aí eu comecei a chorar, e os meninos vieram, também alguns deles chorando, e deram apoio ali naquele momento, mas aí eu já tive que sair do avião, o pessoal do Chelsea já tinha feito a logística toda para eu sair do avião, para eu pegar um avião para ir para Toronto, da onde eu estava, para Toronto, para voltar para São Paulo, para ir no velório da minha mãe. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu
meu jeito eu até choro. Talvez ele não tenha visto isso, mas para mim foi quando eu vi que ele tinha conseguiu manter o mesmo sorriso jogando futebol depois da perda da mãe dele. Depois que ele voltou do Brasil, eu fui uma pessoa que em nenhum momento quis mostrar para ele que fraqueza ou trazer para ele algo para ele relembrar disso, mas consegui enxergar nele a mesma força, a mesma alegria em fazer aquilo que ele ama também, que é jogar futebol, e tentando superar aquele momento que era muito difícil. Então, para ele, eu sei que não foi fácil. Foi o ano que a gente foi campeão e ele estava arrebentando e ele perdeu a mãe dele. Depois ele voltou, não estava jogando muitas vezes por decisão do treinador, e ele continuou da mesma maneira. Então, é muito fácil para as pessoas verem quando tudo está dando certo, quando você está jogando, quando você está fazendo um gol toda semana. Mas para mim, que convivo com ele e vi, acho que a vitória é muito maior quando você supera coisas que ninguém está vendo. Então, é isso que ele estava fazendo todos os dias nos treinos, com a mesma dedicação, com o mesmo profissionalismo nos jogos. Então, para mim foi um dos momentos mais especiais que eu vivi com ele. Talvez ele nem seja, mas ele nem consiga enxergar da mesma forma que eu enxerguei, mas para mim foi um grande exemplo e continua sendo. Depois que ela faleceu, assim, você receber apoio, né? Primeiro, você se fortalece em Deus, né? Depois, minha esposa, minhas filhas, meu pai, enfim, pessoas próximas que fortaleceram bastante. Pessoas daqui de Londres também, da igreja onde eu congrego aqui. Então, é claro que foi difícil, assim, para voltar a jogar. Às vezes passa muitas coisas na cabeça, né? Como que eu vou conseguir voltar a jogar futebol? Como que eu vou, sei lá, conseguir fazer o que eu fazia antes, né? Sem minha mãe, saber que ela não vai estar mais. Então foi bem difícil, assim, mas procurei criar forças, né? Pra me apegar em Deus e eu falei, tem que seguir em frente, tem que continuar, né? Trabalhando, jogando e saber que da onde ela tá olhando, tá se alegrando do que eu tô fazendo. E eu creio que foi isso que ajudou ele a se levantar, porque não foi fácil. Foi quando eu tomei a atitude de mudar de casa, porque a gente morava bem afastado, numa casa muito grande. E quando eu vi que ele estava ficando muito, só queria dormir, estava muito difícil, eu tomei a atitude de mudar. A gente mudou para um bairro bem mais movimentado, foi onde ele, devagarzinho, né, ele foi se ocupando. E lógico, com as orações, né, de todas as pessoas que torcem por ele, eu acho que foi fundamental, né, foi Deus mesmo na vida dele para que ele conseguisse seguir, né, no padrão de jogo dele. His way through. This is Willian. It's Willian. You don't stop that. Dispara o brasileiro, é o gol da virada, vai partir cara a cara. Willian! Gol! Inglaterra, o Willian pé direito. Bateu direto! Premier League champions for 2017. Claro que eu trocaria tudo que eu já ganhei, enfim, trocaria tudo pela vida dela, para ela estar aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, o que me fortalece é isso, né? Família, minha esposa, minhas filhas, minha crença em Deus e continuar trabalhando, porque eu sei de onde ela tá. Se eu ficar triste, ela também vai ficar. Então, se eu me alegrar, ela vai se alegrar. Então, com certeza, é continuar fazendo meu trabalho aqui e deixando ela onde ela tá lá, ainda mais feliz.
saí direto do jogo onde a gente acabou empatando hoje com o Everton 0-0 e tô aqui com a minha família. Acabamos de chegar aqui na U2, aproveitar esse tempo aqui em família para ver esse jogo de tênis aqui. Tempo precioso aqui com a minha família. Valeu!